Bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Filosófico. Estamos aqui hoje para tratar do método cartesiano e da moral cartesiana. Nas nossas últimas aulas, a gente tratou de filosofia antiga e filosofia medieval. Hoje, a gente dá início à filosofia moderna. Então, René Descartes é aquele filósofo que é muito conhecido, principalmente por conta da matemática. Mas hoje nós vamos abordá-lo do ponto de vista filosófico. Então, temos aqui inicialmente um pensamento dele. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. De fato, é isso mesmo. Todos nós achamos que entendemos muito de política, de medicina. Foi, não foi, a gente está discutindo sobre essas coisas mesmo quando a gente é totalmente leigo no assunto. Então, o Descartes ele tem toda a razão quando ele diz que a razão todo mundo acha que tem de sobra. E nós sabemos que existe a tolice também, não é? Que atrapalha uma reflexão em profundidade. Então, nós temos o seguinte, o Descartes, ele nasceu aí por volta do ano 1596 e viveu até 1650. Então, fundamentalmente, ele atuou no século XVII. Ele foi um filósofo, físico, matemático, músico francês, autor daquela famosa frase, penso, logo existo. Em latim, cogito ergo sum. É considerado o criador do pensamento cartesiano e do racionalismo moderno. Esse cartesianismo é um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Então, nós podemos dizer a rigor que Descartes ele é o primeiro filósofo da modernidade. Agora, ele dividiu a realidade em três substâncias. A substância divina, Deus, a substância pensante, razão, e a substância extensa, matéria. Eu vou repetir. Res divina, Deus. Res cogitas, razão. Res extensa, matéria. Ou seja, nós temos Deus, a razão e a matéria. O homem, ele faz parte... Quais são as substâncias que fazem parte do homem? A razão e a matéria. Então, o homem é um ser racional composto de corpo e alma. Então, assim sendo, ele adota o pensamento de Platão. O homem possui a razão e possui a matéria, ou seja, nós somos corpo e alma. Agora, quem criou a razão e quem criou a matéria? Deus. Agora, você se engana se pensa que no pensamento cartesiano a substância mais importante é Deus porque criou a razão e criou a matéria. Não é. Para ele, a razão é a substância mais importante, porque só a razão é capaz de dar importância à matéria e dar importância a Deus. Então, se você tiver aí diante de você uma mesa, uma cadeira ou qualquer objeto que seja, esse objeto não tem condição de refletir sobre Deus. Então, Deus, ele só vai ter importância para quem pode dar importância a ele. E só pode dar importância a Deus aquele que faz o uso da razão. Portanto, a razão, ela vai ser a substância mais importante de acordo com o pensamento cartesiano. Agora, nós temos ainda os três tipos de verdades. Então, nós temos, em primeiro lugar, as verdades inatas, presentes no pensamento desde o princípio, por natureza. Então, uma criança, por mais nova que ela seja, quando ela está com fome, ela chora. Se ela estiver com sede, chora. Se estiver com dor, ela também chora. Esse tipo de conhecimento, essa postura que a criança toma para obter uma reação dos adultos, é um conhecimento que ele trouxe de berço, que ele traz de Deus, na verdade. E tem tantas outras coisas, nós podemos pensar no infinito, pensar uma série de coisas que não estão de acordo com a nossa visão e nós apenas imaginamos. Então, nós temos a possibilidade de já trazer, desde berço,
algum conhecimento, que ele vai chamar, que são as ideias inatas. Agora, tem também as ideias adventícias, que são aquelas captadas pelos sentidos e são exteriores a nós. Então, quando eu verifico o mundo, vejo os objetos que estão à minha volta, eu estou utilizando os sentidos. Um deles é a visão. Quando eu toco na mesa e sinto a mesa, eu estou usando o meu tato, de tal modo que nós vamos criar algum tipo de conhecimento a partir dessas ideias adventícias. E, por último, nós temos as ideias fictícias, que são produzidas pela junção da nossa imaginação e da nossa experiência. Então, quando nós agimos sobre a realidade, a gente acaba pensando alguma coisa durante e até depois da nossa ação. Então, são esses 3 tipos de verdades com as quais René Descartes trabalha. Agora, nós temos ainda o seguinte: a moral de René Descartes. Nós temos a moral e antes da moral nós temos o método. Então, e quais são os 4 passos do método cartesiano? Nós diríamos as 4 etapas do método cartesiano. Então, a evidência, a análise, a síntese e a enumeração. Então, evidenciar significa o quê? Significa que nós só devemos aceitar como verdadeiro o que for evidente e bem delimitado. Ou seja, eu só posso aceitar como verdadeiro aquilo que for comprovado. Analisar. Dividir as dificuldades em várias partes para melhor resolver as dificuldades. Então, quanto mais eu conheço um objeto, mais eu divido, mais eu tenho a possibilidade de conhecê-lo. Imagina você dividindo uma árvore para poder conhecer melhor. Raiz, caule, folha, flor, fruto. Só que aí você vai querer conhecer especificamente a folha. Você vai dividir em 8 partes: ápice, bordo, limbo, nervura, base, pecíolo, broto, bainha. Então, quanto mais a gente divide, mais tem a possibilidade de conhecer. Agora, sistematizar, ir do mais simples ao mais complexo. Quando você vai resolver uma prova de matemática ou uma prova de história, começa pela questão mais fácil ou pela questão mais difícil? É lógico que se a gente estiver, inclusive, fazendo um concurso público ou o Enem, a gente vai olhar e tentar resolver primeiro aquelas questões que a gente tem total domínio sobre elas, então aquelas que são mais fáceis. O método cartesiano recomenda justamente isso. Então, a gente tem que começar da parte mais simples para a parte mais complexa. E, finalmente, enumerar, que é revisar para ter a certeza de que nada foi omitido. Às vezes, a gente termina de resolver uma prova e, depois que termina, a gente vai conferir se deu as respostas corretas, principalmente quando tem questão para marcar e fazer gabarito, para a gente não correr o risco de errar o gabarito. Então, tudo deve ser analisado, verificado, para que nada fique de fora. Agora, depois do método, nós temos a moral cartesiana. Então, ele vai dividir a moral também em 4 momentos, em 4 etapas. Então, qual é o primeiro momento? Seguir as leis, os costumes nacionais, a religião, a moderação, evitando os excessos. Então, o que isso significa? Significa que quando eu nasci em um país, eu tenho que seguir suas leis. Esse país ele não tem só leis, ele também tem costumes. Eu preciso seguir a maioria dos costumes, senão eu vou ficar de fora da cultura. Eu devo seguir uma religião. Agora, eu devo também praticar a moderação, evitando os excessos. Imagine eu, professor Isaías, que tem uma orientação católica, eu gosto da minha igreja, eu leio a Bíblia na minha igreja, mas eu sou intolerante com o pessoal do candomblé. Isso não pode. Se eu vivo num país onde tem liberdade religiosa, inclusive isso está na nossa lei, eu tenho que respeitar as outras denominações religiosas. Então, evitar os excessos, né? Segundo momento, ser firme e decidido nas ações, seguindo as opiniões provisórias com o mesmo rigor que teria em relação às mais seguras.
Ou seja, eu nunca tenho um conhecimento total, pronto e acabado. Vamos pegar, por exemplo, a vacina contra a Covid-19. Ela tem 100% de eficácia? Não, mas eu devo tomar essa vacina com toda a obrigação porque já está comprovado que ela nos livra dessa doença, ou pelo menos livra a maioria daqueles que tomaram a vacina. Então, a gente deve seguir com rigor aquela opinião provisória enquanto a gente não tem o conhecimento verdadeiro e definitivo. Terceiro passo, vencer a si mesmo e não ao destino, tentando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. Eu gosto sempre de lembrar aquela palestra que uma vez o Bill Gates foi fazer para estudantes secundaristas, onde ele diz que antes de tentar querer mudar o mundo para as gerações que hão de vir, tente arrumar o próprio quarto. Ou seja, a gente pode querer mudar o mundo, mas a gente tem que começar mudando aquilo que está verdadeiramente ao nosso alcance. Eu não posso querer mudar a ordem do mundo quando eu não sou capaz de me organizar e de organizar a minha vida minimamente. Aí o último passo da moral provisória do Descartes é adotar a melhor das ocupações, que é seguir a razão, buscando o conhecimento verdadeiro, de acordo com o método cartesiano. Aí é só você olhar para o quadrinho de cima que nós vamos ter os 4 passos do método cartesiano, que ele orienta também na sua moral a segui-lo. Então, seguir o método. Bom, agora, depois desse papo rápido sobre a filosofia de Descartes, nós temos algumas questões, na verdade 2 questões para a gente resolver agora. Uma está diretamente relacionada com o método cartesiano e outro relacionado com a moral cartesiana. Primeira questão. Tendo em vista a necessidade de um método que lhe auxiliasse para a compreensão do conhecimento, de modo que se chegasse à certeza indubitável da verdade sobre o mesmo, René Descartes desenvolveu um método que se baseia em 4 regras. Quais são elas? Identidade, contradição, não contradição e terceiro excluído, na letra A. Ora, identidade, não contradição e terceiro excluído são passos da lógica de Aristóteles. Por exemplo, uma Coca-Cola, ou é uma Coca-Cola, princípio de identidade, ou não é uma Coca-Cola, princípio de não contradição, e não existe uma terceira possibilidade, terceiro excluído. Letra B. Verificação, julgamento, ação e avaliação. Isso aqui é, na verdade, o método de investigação das comunidades eclesiais de base. Ver, julgar, agir e avaliar. As comunidades eclesiais de base, elas passaram a existir aí na década de 70, aqui no Brasil, no Peru, em outros países da América Latina, e subsistem até hoje. Então, letra C, evidência, análise, síntese e verificação. Letra D, intenção, planejamento, execução e conclusão. Isso aqui seria um método, essa letra D, muito importante para a ciência. Letra E, intuição, opinião, ação e reação. A intuição e a opinião até pode ter alguma relação com o conhecimento cartesiano, pensamento de Descartes. Porém, a ação e reação estão mais ligados à física. Então, nós temos como resposta correta a letra C, evidência, análise, síntese e verificação. Então, agora nós vamos para uma segunda questão, e essa segunda questão, ela vai tratar da moral cartesiana. A moral provisória de Descartes é um conjunto de regras de comportamento que ele estabeleceu para si mesmo durante sua busca pela verdade. Na prática, a moral serve para ele não hesitar quando for agir, enquanto não tem um juízo claro de qual a maneira certa de conduzir seus atos. Ela serve para não ficar parado diante dos assuntos práticos da vida, que não estão isentos de paixões. Quanto a paixões, ele afirma:
são boas e necessárias para a nossa autopreservação, mas devemos exercer um controle racional sobre elas? Isso é a letra A, né? Letra B. São nocivas à vida humana, pois podem desvirtuar as nossas ações e impedir a prática das virtudes? Isso aqui estaria correto se fosse ligado ao pensamento de Platão. De Descartes, não. Letra C. O domínio da razão evita as paixões e assegura que não tomemos decisões movidas pelos sentimentos. Então, o domínio da razão não evita as paixões. De qualquer modo, a gente precisa estar sempre atento para não deixar que as paixões se sobreponham à razão. Letra D. Admiti-las é um grande ato de fraqueza que deve ser combatido no exercício de qualquer ação. Então, admitir, na verdade, é uma virtude, não tem nada de fraqueza. A gente precisa saber que nós somos limitados, e Descartes achava isso. Letra E. Elas devem se sobrepor à razão, visto que as atitudes mais corajosas e mais nobres do ser humano são de ordem passional. Se a gente estivesse falando de Baruch Spinoza, de Jean-Jacques Rousseau e de David Hume, essa letra E estariam corretas, porque eles achavam que a nossa moral, a nossa ética, ela é muito mais movimentada pelas nossas paixões do que pela razão. Mas quando se trata de Descartes, nós temos como resposta a letra A. As paixões, elas são boas e necessárias para a nossa autopreservação, mas devemos exercer um controle racional sobre elas. Essa é a resposta correta. Eu agradeço a todos vocês esse momento em que estivemos juntos mais uma vez, nessa filosofia moderna, agora começando a filosofia moderna. Convido-os a visitar a plataforma para a retomada do conteúdo. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro.